Fala meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, nosso segundo vídeo nessa segunda-feira para a gente falar de Carlo Ancelotti na seleção brasileira e falar também de um jogador cuja história no futebol é emocionante, é de certa forma uma inspiração para muita gente. Ano passado foi o grande ano desse atleta e eu estou falando de Júnior Santos. Dificilmente no meio do futebol existiria alguém que não goste do Júnior Santos, que não torça pelo Júnior Santos. Até o torcedor do Botafogo, que viu o jogador sair para um rival, para o seu rival da final da Libertadores, o Atlético Mineiro, dificilmente um botafoguense vai chegar assim, não, eu quero que o Júnior Santos se dê mal na carreira, tal. Difícil, um cara que entrou para a história do Botafogo, um cara que fez da sua própria história um pouquinho da história do Botafogo e agora está no Atlético Mineiro, buscando escrever, reescrever essa história que foi muito bonita em 2024, mas em 2025 vinha sendo uma história de contusões, né? E ontem o Júnior Santos desencantou. O Atlético Mineiro, que vem conseguindo aos trancos e barrancos uma sequência razoável aí no Campeonato Brasileiro, muito longe daquilo que os irmãos investidores na SAF do Galo esperam. Se na Sul-Americana, vexame no meio de semana, com a derrota para o Deportes Iquique, e o Júnior Santos estava lá jogando, o Júnior Santos deu uma assistência para o gol do criticadíssimo Bernard, que não vem jogando nem 1% da bola que jogou, e não tem como, 2013, 2014, está muito longe, são 10 anos, são mais de 10 anos, e é claro que o Bernard não vai jogar nem perto daquilo que ele jogou na campanha do Atlético Mineiro, campeão da Libertadores da América. Mas o Júnior Santos, que é o destaque aqui do vídeo, ele entrou contra o Deportes Iquique, deu passe para o segundo gol do Atlético Mineiro e ontem também entrou na partida contra o Fluminense e num momento muito complicado, né? O Júnior Santos vem sendo criticado pela torcida, a torcida do Atlético Mineiro está pegando pesado nas críticas com os reforços que não vingam, mesmo os jogadores que são titulares não conseguem, como o Rony. O Rony é sempre titular, mas desde o Palmeiras, né? Desde as temporadas no Palmeiras, em que vinha fazendo até gols importantes, o Rony não vinha naquela sequência interessante que ele teve com a camisa do Atlético Paranaense, nos primeiros anos com a camisa do Palmeiras, foi muito decisivo, artilheiro de Libertadores, mas foi caindo, até chegar o momento em que a torcida do Palmeiras já não aguentava mais e virou um jogador negociável. E teve dificuldade de encontrar um time para jogar. O Atlético Mineiro foi o refúgio do Rony, é titular absoluto, mas não vinha jogando bem. O Júnior Santos, nas partidas em que entrou, também não foi bem, teve uma contusão, recebeu muitas críticas, é um jogador que até cria oportunidades, mas perde muitos gols e estava sem aquela estrela de 2024, né? Só que agora, finalmente, o raio brilhou. E num momento importante, porque a torcida do Atlético Mineiro cantava time sem vergonha. O Fluminense vencia por 1-0, já na parte final do jogo, o Galo empata e o Galo vira numa jogada do Hulk, sempre ele, e a bola sobra, né? Se oferece para o Júnior Santos debutar com a camisa do Atlético Mineiro e fazer o seu primeiro gol. E aí fica aquela expectativa do torcedor do Atlético Mineiro. Será que esse ano vai ser um ano em que Júnior Santos vai brilhar? Tudo isso passa pelo primeiro gol. É tirar aquela coisa negativa, a desconfiança, porque o gol é aquilo, ele tira a desconfiança da torcida. A torcida que gritava time sem vergonha começou a gritar, eu acredito, time da virada, o Galo é o time da virada. E mesmo tomando o empate do Fluminense, conseguiu nos acréscimos vencer 3-2. Então essa sinergia com o estádio reformado, a Arena MRV reformada, agora com grama sintética, o Júnior Santos tem muita experiência de Botafogo em grama sintética. Então fica a expectativa para o Júnior Santos de que a temporada comece. E comece do jeito que o Júnior Santos sonhou no Atlético Mineiro. Ele viu uma oportunidade de chegar de certa forma com uma titularidade, então acabou atrapalhado pela sua contusão. O Galo não esperou, se reforçou, e agora o Júnior Santos vai ter que correr atrás do prejuízo, vai ter que correr atrás dessa titularidade. Mas eu tenho certeza que muita gente está torcendo pelo Júnior, pelo Jacaré, pelo Raio, enfim.
E o torcedor do Botafogo, o torcedor do Galo e o torcedor brasileiro, de certa forma, a irreverência do Júnior Santos é algo que conquistou o torcedor brasileiro nesses últimos anos. E o torcedor do Galo vai ter a oportunidade de conferir um pouquinho aí desse futebol do Júnior Santos, que é um futebol surpreendente. Quando você pensa que ele vai errar, ele acerta. Quando ele tem tudo para acertar, ele pode errar. Esse é o Júnior Santos. Tanto que no Botafogo era chamado de cagre, né? Cragre, até difícil de falar. É craque misturado com bagre. Só que em 2024 acabou esse negócio de cragre, foi ídolo, o cara da temporada, e o Atlético Mineiro tá com essa expectativa. O que você acha? O Júnior Santos vai brilhar em 2025 com a camisa do Galo? Ou 24 foi uma exceção? Enfim, vamos ver o que a galera tem aí para comentar sobre o Jacaré. Carlo Ancelotti finalmente confirmado como treinador da seleção brasileira. Uma negociação que durou mais de um ano, que passou por frustrações, micos, vexames, enfim, do desprezo ao acerto. Mesmo há 2 semanas, quando nós cravamos aqui no Dois Toques que Ancelotti seria o treinador e o Real Madrid não quis liberar, ficamos com a cara no chão, né? Puxa vida, mais uma vez dando barrigada aqui, anunciando o treinador não vem mais. Só que a CBF não desistiu. Virou uma questão de honra. E assim, um segredo para vocês do mundo da bola, né? Ninguém mais tem interesse em dirigir seleções. Por quê? Porque o futebol hoje, ele paga demais. Ele paga demais. O futebol de clubes. Então você treinar um clube hoje é muito mais rentável do que treinar qualquer outra seleção no mundo. Você tem que ter identificação, você tem que ter aquela sensação de nação, sentimento nacional. E ninguém tem mais isso no mundo do futebol, porque o futebol hoje é dinheiro, gira em torno de dinheiro. E não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Se no século XX dirigir uma seleção era o último grau de qualidade de um treinador, o século XXI mudou isso. Hoje os treinadores querem estar recebendo quantias milionárias em clubes europeus e até em clubes brasileiros, né? Há muitos clubes brasileiros que pagam aproximadamente aquilo que o cara ganharia na Europa. Pois é. E aí você vai querer dirigir uma seleção para ficar no ostracismo durante 3 anos e só na Copa do Mundo receber destaque? Ninguém quer, né? Mas faltando menos de um ano para a Copa do Mundo, há quem queira. Há muita gente que queira. E é claro que o Carlo Ancelotti, depois de uma temporada fracassada no Real Madrid, Campeonato Espanhol, esquece, Champions League, esquece, ganhou tudo na temporada passada. Vem essa temporada, tem uma quedazinha de qualidade, e aí ele vê a oportunidade, opa, faltando menos de um ano para o maior evento de futebol do planeta, treinar a seleção brasileira, me coloca no destaque mundial. Vai estar todo mundo olhando, será que esse cara vai dar jeito naquilo que não tem jeito? A seleção brasileira não tem um treinador, acho que desde Carlos Alberto Parreira. O resto é tudo enrolação, foi tudo fake news, todos que passaram, tudo fake news. E agora, pela primeira vez, desde Parreira em 2006, a gente tem um treinador de verdade, Carlo Ancelotti. O primeiro treinador estrangeiro da história a dirigir a seleção numa Copa do Mundo. Já 3 passaram pelo Brasil, só um uruguaio, lá em 27, dirigiu o Brasil num Sul-Americano, mas desde que o futebol se tornou essa máquina, a seleção brasileira nunca admitiu ter um treinador estrangeiro. De certa forma, Carlo Ancelotti, como nosso treinador, é uma virada de chave, é a assunção, é você assumir que o nosso futebol, como formador, está atrasado, está ultrapassado. Nós não conseguimos mais formar cabeças pensantes que pensem no jogo para dirigir uma seleção brasileira. Pode ser quem for, pode ter Neymar, Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, pode ter os melhores. Ninguém dá jeito, ninguém faz esses caras jogarem. Então agora um treinador respeitado, admirado, que treina Rodrigo, Vinícius Júnior, Militão, que compete contra Rafinha, contra Casimiro. Talvez um treinador do tamanho do Ancelotti realmente tenha o respeito e a admiração dos atletas. E aí, quem sabe, a seleção brasileira possa competir, não vou dizer de igual para igual, mas competir minimamente com
contra as grandes seleções europeias. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.